Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa apresentação. Hoje vamos falar sobre dois conceitos fundamentais que sustentam a forma como os computadores funcionam até os dias de hoje: a arquitetura de von Neumann e a hierarquia de memória. Esses dois temas são essenciais para entender não só como um computador processa dados, mas também como ele organiza e acessa a informação de forma eficiente. Mesmo que, hoje em dia, muitos de nós utilizemos dispositivos modernos como smartphones, notebooks e servidores, os fundamentos por trás do funcionamento dessas máquinas continuam sendo baseados nesses modelos. Ao longo desta apresentação, vamos abordar a origem histórica desses conceitos, explicando quem os propôs, por que foram revolucionários e como eles impactaram o desenvolvimento da computação moderna. Também vamos destacar as principais vantagens, limitações e como essas ideias evoluíram ao longo do tempo. Esse trabalho foi elaborado por nós, alunos do curso de Sistema de Informação da UNEX, como parte da disciplina de Arquitetura e Organização de Computadores, ministrada pelo professor Delei da Silva Lima Neto. Os integrantes do grupo são Arthur Aquino Costa, que sou eu, Leonardo Santos Baraúna, Sérgio Santana, Bruno Menezes de Partenostro e Luan Lima Reis Pereira. Esperamos que vocês aproveitem o conteúdo e que, ao final da apresentação, consigam compreender melhor como esses conceitos moldaram o que chamamos hoje de computação moderna. A arquitetura de von Neumann, fundamentos e impacto. Agora, vamos mergulhar na arquitetura de von Neumann, um marco na história da computação. Esse modelo foi proposto por John von Neumann em 1945, durante um período em que os computadores ainda eram dispositivos extremamente caros e usados principalmente para cálculos militares ou científicos. A proposta de von Neumann foi revolucionária porque simplificou radicalmente a construção e o funcionamento dos computadores. Até então, sistemas utilizavam cartões perfurados, relés ou mecanismos eletromecânicos, o que tornava tudo muito limitado e pouco prático. O grande diferencial da arquitetura dele foi a ideia de armazenar dados e as instruções na mesma memória. Isso permitiu que o computador tratasse o programa como dados, ou seja, tornou possível modificar o próprio código em tempo de execução, algo que é a base da programação moderna. Com isso, surgiram vantagens como redução de custos, aumento da flexibilidade e facilidade na construção de novos computadores. Esse modelo foi usado, por exemplo, no desenvolvimento do EDVAC e inspirou também o famoso ENIAC, um dos primeiros computadores eletrônicos de uso geral. O impacto dessa arquitetura foi tão grande que ela influencia até hoje os sistemas computacionais que utilizamos. Mesmo os nossos processadores modernos, com todas as suas melhorias, ainda seguem um princípio sequencial proposto por von Neumann. E é importante destacar, além de ter mudado a forma como os computadores são construídos, ele também criou a base lógica para a programação, permitindo que os computadores deixassem de ser apenas calculadoras para se tornarem máquinas multifuncionais, capazes de rodar qualquer tipo de software. Por tudo isso, podemos dizer que a arquitetura de von Neumann é o coração da computação moderna e, como veremos nos próximos slides, ela também se conecta diretamente com outro conceito essencial, a hierarquia de memória. Olá pessoal, hoje eu vou apresentar a vocês os principais componentes da arquitetura de von Neumann, que é a base da maioria dos computadores modernos. Essa arquitetura foi proposta por John von Neumann na década de 1940 e até hoje é usada como modelo para a construção dos sistemas computacionais. A arquitetura é formada por 5 componentes principais. A cada um tem uma função essencial e fundamental no computador. A gente vai começar pelo CPU, que é a unidade central de processamento. Ela é praticamente o cérebro do computador. É nela que acontecem os cálculos, as comparações e onde as instruções são interpretadas e executadas. A CPU é composta por 2 partes: a unidade de controle, que coordena lá tudo, e a ULA, que faz os cálculos e as operações lógicas. Em seguida temos a memória. Ela é como um caderno do computador, onde tudo é anotado temporariamente. Nela ficam armazenadas as instruções do programa e os dados que estão sendo processados. Uma característica marcante da arquitetura de von Neumann é justamente isso: dados e instruções são guardados no mesmo espaço de memória, o que facilita a programação e a leitura pela CPU. Outro componente importante
são os dispositivos de entrada, como teclado, mouse ou qualquer outro periférico que permita a inserção de dados no computador. E depois vem os dispositivos de saída, como monitor ou impressora, que mostra o resultado do processamento de tudo. Ou seja, são esses dispositivos que permitem ao usuário visualizar ou receber as informações processadas pela máquina. E por fim, temos o barramento de dados. Ele funciona como um sistema de estradas, que conecta todos os componentes, a CPU, a memória e os dispositivos de entrada e de saída. É por meio desse barramento que os dados e as instruções circulam dentro do computador. Então, como já entendemos os principais componentes da arquitetura de von Neumann, vamos ver como ela funciona na prática, né? O funcionamento do computador com essas arquiteturas segue um processo chamado ciclo de instrução, que pode ser dividido em 3 etapas principais: busca, decodificação e execução. Vamos ver, sobre isso. A primeira etapa é a busca, chamada de fetch. Nela, a CPU precisa localizar a próxima instrução que será executada. Essa instrução está armazenada na memória e é o contador de programa ou PC que aponta onde essa instrução está. A CPU então busca essa informação da memória. Depois vem a etapa de decodificação. Nessa fase, a unidade de controle da CPU interpreta a instrução que foi buscada, ela analisa o que precisa ser feito e repara os componentes certos para a execução. Em seguida, temos a execução. Aqui, a ULA, que é a unidade lógica e aritmética, entra em ação. Ela realiza a operação desejada, que pode ser um cálculo, uma comparação ou até um envio de dados para algum dispositivo de saída. Após a execução, o contador de programa atualizado, apontando para a próxima instrução, e o ciclo se repete. Tudo isso em frações de segundos. Outro ponto importante na arquitetura de von Neumann é a chamada memória unificada. Isso significa que dados e instruções compartilham o mesmo espaço de memória. Essa ideia simplifica o design do computador e torna a comunicação mais direta. No entanto, também traz desafios, como o risco de um programa sobrescrever acidentalmente dados importantes. E além disso, na arquitetura de von Neumann, as instruções são executadas de forma sequencial, uma por uma, seguindo a ordem do programa. Isso é eficiente para muitas tarefas, mas pode limitar o desempenho quando comparamos com arquiteturas modernas que usam execuções paralelas. Em resumo, o funcionamento da arquitetura de von Neumann é baseado nesse círculo repetitivo de busca, decodificar e executar as instruções. Hoje eu vou falar sobre as vantagens e desvantagens da arquitetura de von Neumann, um modelo que foi proposto em 1945 e até hoje serve de base para a maioria dos computadores modernos. A arquitetura de von Neumann é caracterizada principalmente pelo uso de uma única memória, tanto para armazenar dados quanto instruções. Isso significa que o mesmo barramento é utilizado para enviar e receber informações do processador, o que facilita muito a construção e entendimento dos sistemas computacionais. Entre as principais vantagens está a simplicidade do projeto. Como usamos uma única memória, o hardware é menos complexo e mais barato de produzir. Além disso, essa arquitetura é extremamente flexível. Programas podem ser facilmente modificados, já que estão armazenados na mesma memória que os dados, o que facilita a programação e a utilização do software. Outro ponto positivo é que essa arquitetura permite que os computadores realizem processos lógicos aritméticos de forma sequencial, o que garante uma execução organizada das instruções. Por outro lado, temos algumas desvantagens importantes. A principal delas é o chamado gargalo de von Neumann. Como dados e instruções compartilham o mesmo caminho de comunicação com a CPU, isso pode causar atrasos no processamento. O processador muitas vezes precisa esperar que uma informação seja transferida antes de continuar a execução. Outro problema é que esse modelo não é ideal para aplicações que exigem alta velocidade de desempenho, como inteligência artificial, IA, ou processamento gráfico avançado.
Por isso, outras arquiteturas como hardware ou arquiteturas paralelas vêm sendo utilizadas em contextos mais específicos. Resumindo, a arquitetura de Von Neumann revolucionou a computação por sua simplicidade e eficiência, sendo base para o desenvolvimento dos computadores modernos. Hierarquia de memória, conceito e importância. A hierarquia de memória organiza diferentes tipos de memórias em camadas, indo das mais rápidas e caras até as mais lentas e baratas. Essa estrutura é fundamental para manter o processo sempre trabalhando, evitando atrasos causados pela diferença de velocidade entre CPU e as memórias mais lentas. Com isso, conseguimos um equilíbrio entre custo, desempenho e capacidade, o que torna viável lidar com grandes volumes de dados sem comprometer a eficiência do sistema. Como a hierarquia de memória funciona? A CPU realiza uma busca sequencial pelos dados, começando pelas memórias mais próximas e rápidas. Primeiro, ela procura no cache. Se o dado não estiver lá, acessa a RAM. Se ainda não encontrar, vai até o armazenamento secundário, como SSD ou HD. Esse modelo inteligente de busca é guiado por três fatores: velocidade, capacidade e custo. Ele prioriza o uso das memórias mais rápidas para os dados mais usados, otimizando o desempenho do sistema como um todo. Chamo Bruno. Agora vamos entender os níveis de hierarquia de memória, um conceito essencial para compreender como os computadores lidam com armazenamento e acesso a dados. Essa pirâmide mostra claramente como as diferentes memórias de um sistema se organizam, da mais rápida e cara até a mais lenta e barata. Começando pelo topo, temos os registradores. Eles são as memórias mais rápidas existentes dentro da CPU, mas também as de menor capacidade. Os registradores armazenam dados que estão sendo usados imediatamente pela unidade de processamento, ou seja, instruções e operandos que estão em execução naquele exato momento. Como o acesso é instantâneo, eles são essenciais para a eficiência do processador, mesmo que sua capacidade seja extremamente limitada. Logo abaixo temos a memória cache, que é subdividida em níveis, como L1, L2 e L3. Essa memória atua como um intermediário entre os registradores e a memória RAM. O objetivo da cache é armazenar dados e instruções que são acessados com frequência, permitindo que a CPU evite buscar essas informações em memórias mais lentas. Quanto mais próximo do processador o nível da cache, mais rápida e menor ela é. A cache é fundamental para melhorar o desempenho do sistema, pois reduz a latência no acesso aos dados. Descendo mais um nível, chegamos à memória principal, ou RAM. Essa memória é onde ficam os programas e dados que estão em uso no momento. A RAM possui capacidade moderada e velocidade intermediária, sendo responsável por fornecer à CPU conteúdo que não coube na cache, mas que ainda precisa ser rápido. Quando você abre um programa, um jogo, por exemplo, ele é carregado da unidade de armazenamento para a RAM, e a partir daí pode ser executado com maior velocidade. Por fim, na base da pirâmide temos o armazenamento secundário, como os HDs e SSD. Esses dispositivos têm a função de armazenar dados de forma permanente. Mesmo quando o computador é desligado, sua capacidade é muito maior, mas a velocidade de acesso é bem inferior se comparada à RAM ou à cache. O SSD, embora mais rápido que o HD tradicional, ainda é significativamente mais lento do que a memória RAM ou a cache. Por isso, esses dados são usados diretamente quando não é possível mantê-los nas camadas superiores da hierarquia. Resumindo, essa pirâmide reflete um equilíbrio entre velocidade, capacidade e custo. À medida que descemos da hierarquia, temos mais capacidade e menor custo, mas também maior tempo de acesso. Compreender essa organização ajuda a entender por que o desempenho de um computador depende tanto do uso eficiente da memória em todos os seus níveis. Agora vamos entender um conceito fundamental para o desempenho dos sistemas computacionais, o uso da cache, e os eventos chamados de cache hit e cache misses. A cache é uma memória menor, porém extremamente rápida, usada para armazenar dados que a CPU acessa com frequência. Quando o processador precisa de informação e essa informação já está na cache, temos um evento chamado de cache hit.
Nesse caso, o acesso é quase imediato, o que acelera significativamente o desempenho do sistema. Por outro lado, quando a CPU busca um dado e ela não está na cache, ocorre um evento chamado de cache miss. Isso significa que o sistema vai precisar buscar informações em níveis mais profundos da memória, como a memória RAM ou até mesmo armazenamento secundário. Esse processo é muito mais lento, o que gera uma demora no tempo de acesso e, consequentemente, uma redução no desempenho geral do sistema. Para minimizar os impactos da cache miss, utilizamos os chamados algoritmos de substituição. Esses algoritmos ajudam a decidir quais dados devem permanecer na cache e quais dados devem ser descartados, para abrir espaços a novas informações. Dois exemplos bastante comuns são a LRU, que remove da cache o dado que está mais tempo sem uso, e a FIFO, que simplesmente substitui o dado mais antigo, seguindo a ordem de entrada. Entender e otimizar esses mecanismos é essencial para melhorar a performance de softwares e sistemas operacionais, especialmente em aplicações que demandam alto desempenho, como jogos, simulações ou banco de dados. Técnicas de otimização da hierarquia de memória. A otimização da hierarquia de memória é essencial para garantir um acesso mais rápido aos dados e melhorar o desempenho dos sistemas. Entre as principais técnicas, temos o prefetching, que consiste em antecipar o carregamento de dados, que provavelmente serão utilizados, minimizando o tempo de espera. Também utilizamos algoritmos eficientes para gerenciar o conteúdo da memória cache, garantindo que os dados mais relevantes permaneçam disponíveis. A localidade temporal é explorada ao reaproveitar dados recentemente acessados, reduzindo buscas repetitivas. E a localidade espacial atua aproveitando o acesso sequencial a dados vizinhos, o que otimiza o padrão de leitura e acelera o processamento. Essas técnicas combinadas são fundamentais para criar sistemas cada vez mais rápidos e responsivos. Irei falar sobre a conexão entre a arquitetura de von Neumann e a hierarquia de memória. Na arquitetura de von Neumann existe apenas uma memória para armazenar dados e instruções. Isso faz com que a CPU use o mesmo caminho para buscar tudo, o que gera um gargalo. Ela precisa esperar para acessar as informações. Já a hierarquia de memória foi criada para resolver isso, organizando as memórias em níveis, dos mais rápidos, como o cache, até os mais lentos, como HD. Com isso, os dados mais usados chegam próximos da CPU, acelerando o ciclo de execução. O cache, por exemplo, funciona como um atalho, reduzindo o tempo de busca. Essa hierarquia otimiza o desempenho da arquitetura de von Neumann e torna o sistema mais eficiente. Para finalizar, a arquitetura de von Neumann e a hierarquia de memória continuam sendo pilares dos sistemas computacionais, mesmo com os avanços de novas tecnologias, como memórias NVMe, RAMs persistentes e arquiteturas híbridas. Esses conceitos ainda orientam o desenvolvimento de soluções mais rápidas, eficientes e inteligentes. Compreender essa base é essencial para acompanhar a evolução dos computadores e pensar de forma estratégica na criação de sistemas mais otimizados e eficientes no futuro.